Fala, povo de Deus, é uma alegria estar com vocês aqui para a nossa quinta aula da nossa semana, em preparação, né, da nossa semana da organização financeira, né? Vai ser uma semana de muitas aulas gratuitas ali, onde eu vou estar ajudando você a se organizar financeiramente em 45 dias e sair das dívidas. Tem um caminho para poder a gente chegar lá, fazer isso, e eu vou mostrar para vocês, né? O pessoal está chegando aqui agora. Vai encaminhando essa live para o pessoal da sua paróquia. Boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, meus alunos e alunas do método, meus seguidores aqui. Então, uma alegria estar com vocês para essa nossa quinta aula, né? Então, nós já tivemos outras 4 que estão aqui, né, no Instagram, estão aqui no feed do meu perfil e estão também lá no YouTube, né, para quem quiser acessar o YouTube, que tem um pouco mais de familiaridade com o YouTube, então fica à vontade também, tá? Boa noite Emanuele, boa noite Vanusa, Viviane, vamos chegando pessoal, encaminhando essa live também, encaminha, gente, um apostolado que eu faço aqui na internet, eu conto com a ajuda de vocês, né? Às vezes eu apareço para vocês, mas às vezes vocês podem fazer eu aparecer para algum irmão seu de comunidade, né? Graças a Deus a gente tem caminhado muito bem aqui no Método Virtude Financeira, tenho tido bons relatos, boas histórias dos meus alunos que estão me enchendo de orgulho e que, com certeza, né, mais do que me encher de orgulho, estão se enchendo de orgulho porque estão conseguindo organizar a vida financeira deles, né? Então, uma alegria. Boa noite, Elisângela. Hoje é a nossa quinta aula, né? A gente vai estar falando aí sobre os 5 hábitos das pessoas financeiramente organizadas. Vamos ver se você tem esses hábitos que eu vou trazer na aula de hoje. Então, deixa eu botar aqui 5 hábitos das pessoas, para o pessoal que chegar e poder ver, né, qual é o título da aula. Das pessoas financeiramente organizadas. Espero que você esteja praticando, vivendo esses hábitos, esses bons hábitos. E aqui vou fixar aqui a minha mensagem. Pronto. Agora sim, povo de Deus, uma alegria estar com vocês aqui, mais uma segunda-feira, nossa próxima aula é na quarta, na semana que vem é segunda e quarta de novo, e assim a gente vai, né, se enchendo de conteúdo, aprendendo coisas novas e também, claro, né, vivendo o melhor de Deus para a nossa organização financeira, né? Então, como eu falei, uma alegria estar aqui com vocês para essa aula e vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre os 5 hábitos das pessoas financeiramente organizadas. Eu quero começar com uma pergunta aqui para vocês, e eu espero que você tenha coragem de me responder. Vamos lá, comentem aqui. Você acredita que existem pessoas que ganham menos do que você e conseguem guardar dinheiro? E aí? Você acredita nisso? Que tem pessoas, né, que existem aí, ó, estão aí, ganham menos do que você e conseguem guardar dinheiro? Você acredita nisso? Comenta aqui. Eu acredito que tem gente que está guardando dinheiro, né, e que ganham menos do que eu, né? E aí? Você acredita? Ó, a Emanuele não acredita que tem gente ganhando menos do que ela e guardando dinheiro. Eu acredito. Não sei quanto que a Emanuele ganha, mas eu sei que tem gente que está guardando dinheiro. Beleza, respondam aqui. E uma outra pergunta para vocês, né? Você acredita que existem pessoas que ganham muito mais do que você e vivem completamente endividadas? E aí? Ó, legal, a Vanusa fazia essa pergunta, né? A Sheila, oração. Ah, Sheila, aqui eu faço a oração no final, tá, Sheila? É que nas mentorias dos alunos do método eu faço a oração no início e faço a oração no final, né? Aqui eu faço a oração no final, tá? Aqui no Instagram. Então, você acredita que existem pessoas que ganham muito mais do que você e vivem completamente endividados? Com certeza você acredita nisso, porque você olha para as pessoas que ganham menos e você responde que não é possível que elas guardem. Então você acredita que você ganha bem, mas você sabe que tem gente que ganha muito bem e também está endividado, né? E fica apertado, né? E aí, olha só, isso prova uma coisa pra gente. O salário influencia, mas os hábitos determinam o destino do nosso dinheiro, o nosso destino financeiro, né? Como nós estaremos financeiramente se nós não tivermos bons hábitos, né? E aí, eu assim, quando eu comecei a ensinar educação financeira,
assim, sempre foi um desafio. Eu peguei inúmeras realidades, né? E hoje é interessante porque tem um post meu aqui no Instagram que está circulando e tudo mais, está tendo um engajamentozinho, onde eu coloco ali uma renda de 4.500, né? E aí eu trago algumas despesas, forma de separar, onde guardar o dinheiro e tal, né? E assim, o que tem gerado de comentários ali naquele post é gigante, é absurdo. E comentários de vários tipos. Depois vocês dão uma olhada lá, né? Porque às vezes o pessoal até perde um pouquinho a noção, começa a discutir, começa a atacar, começa a falar que o post é mentiroso. Por quê? Porque vivem de um jeito e acreditam que as outras pessoas vão viver da mesma forma. E aí você tem hábitos financeiros, você tem a forma de lidar com o seu dinheiro e você está achando que porque você lida com o dinheiro dessa forma, talvez o outro também esteja lidando da mesma maneira. Já que você não consegue guardar dinheiro ganhando o que você ganha, é impossível que outras pessoas ganhando menos consigam guardar, né? Ou até mesmo pessoas ganhando muito, não é possível que essas pessoas estejam endividadas. Porque eu ganho o que eu ganho, não estou tão endividado assim, não é possível que ele, que ganha o triplo, o dobro, enfim, né, vai estar endividado. Mas existe tudo que é tipo de organização financeira, de bons e de maus hábitos financeiros, né? A Emanuele disse aqui, né? Assim acredito porque eu vivo cheio de dívidas. Nunca tenho dinheiro. Calma, Emanuele, não sei quando você chegou aqui no Instagram, mas tudo tem um jeito, né? O pessoal que está aqui, tem aluno aqui do método, podem falar bem que já conseguiram se organizar, alguns já conseguiram pagar a dívida, quitar a dívida, então é possível, tá? Só não pode perder a esperança. Então, né, a gente pode administrar melhor o nosso dinheiro de acordo também com aquilo que nós entendemos que devem ser hábitos financeiros. Vocês sabem que eu trabalho um método Virtude Financeira, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho um curso que é onde eu acompanho milhares de pessoas, onde nesse curso eu mostro um caminho, né, de organização financeira em 45 dias, né? Era de 60 dias, mas agora é 45. Ah, Ramon, por que é 45? Porque a maioria dos meus alunos conseguem se organizar financeiramente em 45 dias. É o que eu falo, é só você ir no 100%, dar o seu 100%, que você vai conseguir se organizar, não precisa fazer loucura. E eu vejo meus alunos, graças a Deus, hoje, conseguindo se organizar em menos ainda de 45 dias. Né? Menos, tá? Tem alunos aí me mandando mensagem, gravando vídeo, fazendo mentoria, que já estão organizados, graças a Deus. Então, eu trabalho a virtude, porque o que são as virtudes, né? São a criação de hábitos que nós temos no nosso dia a dia, e hábitos ali sendo repetitivos, eles geram virtude, porque imprimem caráter, porque começam a fazer parte da nossa vida, fazem parte de quem nós somos. Então, da mesma maneira, a gente pode pensar, né, para a nossa vida financeira. A forma como a gente lida com o dinheiro, o que nós fazemos com o dinheiro, isso vai determinar para onde nós vamos direcionar ele, né? Então, estou vendo aqui os comentários, o melhor curso, sem sombra de dúvidas, eu sou a prova disso, muito bem. Ó, a Rosa, já aprendi a lição, cheguei hoje na Canção Nova e Aparecida e não trouxe lembrança para ninguém. E não gastei com besteiras. Excelente, muito bem, Rosa. Não é o momento, a gente precisa entender quais são os momentos da nossa vida, né? Então, olha que interessante, né? Às vezes você tinha esse hábito de qualquer lugar que você visita, você tem que levar lembrancinha para as pessoas. E aí, nisso, você passa o cartão aqui, passa o cartão ali, de repente, pum, estourou o cartão de crédito, está lá com dívidas para pagar. Então, não é por aí, não é esse o caminho, né? Então, nós precisamos construir bons hábitos financeiros, né? Tentou uma mentoria e não deu certo, é porque não tentou do método Virtude Financeira. Mas vamos lá, vamos para o nosso primeiro hábito financeiro, né, de pessoas organizadas, né? O primeiro é que essas pessoas, elas sabem... O primeiro, hein? Anotem aí, espero que vocês tenham papel e caneta, porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E dessa forma a gente vai se conscientizando cada vez mais, tá? O primeiro hábito: sabem exatamente para onde o dinheiro vai, tá? O primeiro hábito, né, de uma pessoa financeiramente organizada é saber exatamente para onde o dinheiro vai. E assim, Ramon, você já falou isso em todas as lives e vou falar pro resto da vida. Sabe por quê? Porque durante 15 anos da sua vida, eu tenho comentado isso com o pessoal do método, nas mentorias, nas partilhas de WhatsApp. A vida inteira você estava na escola. Você fez conta de matemática,
você fez português, provas de português, você aprendeu o que era sílaba, você aprendeu um monte de coisa, separação das palavras, acento nas palavras, você aprendeu tudo isso na escola durante 15 anos. E mesmo assim, hoje, você ainda esquece algumas fórmulas, você esquece que a multiplicação ela vem primeiro do que a divisão, do que a soma, do que a subtração. Então, a gente precisa estar sempre cultivando aqui dentro aquilo que é informação importante para nós. E para nós, na educação financeira, um hábito extremamente essencial é saber exatamente para onde vai o seu dinheiro. E como é que você vai saber disso? Anotando, obviamente, todos os seus gastos, né? Porque quem administra um rebanho, né, sabe quantas ovelhas possui. Jesus vai contar aquela parábola das 99 ovelhas, né? Das 100, aí uma se perdeu, ele separou as 99 e foi atrás daquela outra, né? Ele sabe onde está, né? Porque ele tinha o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Assim também nós precisamos conhecer o nosso dinheiro, né? Quem administra uma empresa conhece seus números, ou pelo menos deveria conhecer todos os seus números. Assim que funciona. Emissão de nota fiscal para todas as entradas, todas as saídas. Mas muitas pessoas não sabem quanto gastaram na última semana. Você aqui sabe quanto que você gastou na última semana? Esse é o primeiro ponto. E aí você tem que saber quanto que você gastou ontem. Você lembra? Tem um registro disso? Você tem um grupo no WhatsApp onde você anota os seus gastos diários? Né? O que você vai ali com nota de R$2 e você compra na padaria, que você sai com uma nota de, sei lá, de R$20, aí compra um monte de coisinha e depois você não sabe para onde foi o dinheiro. Você anota esses pequenos gastos, porque essas torneiras financeiras, elas precisam fechar. Porque se você não fecha as torneiras financeiras que você tem na sua vida, o dinheiro ele vai embora sem você perceber. E isso acontece porque a gente acaba não dando importância para aquelas pequenas goteiras financeiras. Só que se você tiver para sair de casa, o Uber estiver na sua porta, e você vê na hora que você está fechando a porta aqui, na bica da pia, tá pingando água, você volta para fechar. Eu tenho certeza absoluta que você volta para fechar. Por quê? Porque você sabe que de gota em gota vai esvaziar a sua caixa d'água, a sua conta de água vai vir alta. Então você sabe disso, né? Dentro da sua realidade em casa. Se o ferro estiver ligado, você não sai de casa. E se você chegar em casa e o ferro estiver ligado, o ar-condicionado estiver ligado, você vai bater com a mão na cabeça e vai perceber que você vai tomar uma facada na sua conta de energia. Então, com o nosso dinheiro, é a mesma coisa, tá? A gente precisa anotar, né? E aí você saber quanto que você pagou de cartão no mês passado, para que você não repetir os mesmos gastos esse mês. Se você está numa filosofia de cortar gastos. Porque eu respeito muito os meus alunos que hoje vivem uma realidade financeira com muita tranquilidade e podem se dar o luxo de comprar o que quiser, de gastar o que quiser, quando quiser, a hora que quiser, não tem problema, né? Por quê? Porque escolheu viver isso, porque conseguiu se organizar para viver isso. Mas se você está precisando sair das dívidas, está precisando se organizar, porque já tentou várias vezes e não conseguiu, esse é o caminho, tem que anotar tudo, tem que saber tudo, tá? E aí, quem anota, controla, tá? Então anote todos os seus gastos e quem controla, decide para onde o seu dinheiro vai. E quem decide para onde o seu dinheiro vai, também prospera financeiramente, tá? E eu não estou falando aqui de prosperar para você ficar milionário, multimilionário, viajando em jatinho particular, não. O prosperar, gente, é muito mais do que de como você enxerga a vida, do que quanto que você tem no bolso, tá? E eu acredito muito nisso. Ter qualidade de vida, ter momentos com a sua família, sem pensar em estresse, sem pensar em nada, né? Dívida. Quantos momentos você já perdeu na sua vida porque você estava pensando nas contas que você tinha para pagar? Um monte, eu tenho certeza absoluta. Por isso que nós precisamos controlar o nosso dinheiro. Eu gosto muito de dar o exemplo quando eu viajei com minha esposa para Florianópolis. Durante a nossa viagem, essa viagem durou uma semana. Tava lá em Florianópolis, né? Eu acho que era uma quinta-feira. E aí a minha esposa ela queria sair para um lugar legal, comer e tal.
Só que a gente já tinha feito alguns passeios, a gente tinha ido em uma outra cidade, eu já tinha pulado de 100 metros de altura, então a gente já tinha gastado um dinheirinho. Aí eu falei, peraí, eu preciso de meia hora aqui para a gente poder tomar uma decisão consciente. E aí eu fui, peguei meu notebook, abri ele, comecei a mexer na minha planilha de controle financeiro, comecei a lançar ali os gastos que a gente teve durante aquela semana, projetar aquilo que eu tinha parcelado no cartão de crédito, aquilo que estava na fatura já do próximo mês e tal, e já tendo uma projeção do quanto que eu recebo, sabendo quanto que eu ganho por mês, comecei a colocar ali tudo mais na planilha e beleza. Né? Fiquei ali meia hora. Ela ficou revoltada comigo porque durante a nossa viagem eu estava ali olhando para o computador. Só que quando eu acabei de mexer na planilha, eu falei para ela assim, pronto, agora você pode escolher qualquer lugar da cidade para a gente poder lanchar. Né? Então, é isso. Né? Quem controla, decide. Né? Quem decide, vive aí as alegrias dessa terra, né? que nos são possíveis, que cabem a nós viver. E que não é problema, não é pecado, não é errado, sabe? Mas é isso, é a gente entender como é que funciona. Vamos para o segundo hábito. Vamos para o segundo hábito. Ó, muita função, anotar tudo. Eu tenho 2 empregos. Olha só. Mas olha só, anotar tudo é da sua vida pessoal. Né? Você pode ter 2 empregos. Eu tenho alunos que têm 3 fontes de renda até, mas a gente precisa controlar o nosso dinheiro. E aí existe um grande educador financeiro que vai nos dar a melhor dica para que a gente consiga controlar nossos gastos, né? Não comprando, né? Famoso Julius, né? Aquele episódio que o cara quer vender uma televisão para ele e falando que vai dar desconto para ele, ele fala, se eu não comprar, o desconto é maior ainda, né? Então, a gente precisa ter controle. Tanto que uma das coisas que eu trago pro meu método, né? Na minha planilha de controle financeiro, os meus alunos eles têm que escrever todos os gastos do cartão de crédito. Eu não quero, a fatura deu 2.000 de fatura. Não. Tem que descrever os gastos do cartão de crédito. Por quê? Porque às vezes você está achando que sua vida está um inferno financeiro e não está. No mês que vem já tem espaço dentro do seu orçamento. Então eu não cometeu o mesmo erro. Ou então a gente consegue, claro, identificar o comportamento financeiro através da planilha. Você enxergar que naquela planilha ali, olha só, estão gastos que podem não existir no próximo mês, depende de você. Né? E aí, se você consegue evitar os gastos no cartão de crédito porque você sabe que tem que colocar na planilha, aí você vai economizar muito dinheiro. Né? E é exatamente isso que eu estou vendo. Meus alunos que estão aqui estão de prova e se manifestem aí, para o povo não achar que eu estou contando história. Aqui não tem história não, aqui é realidade. Né? Vamos lá, segundo hábito das pessoas que são financeiramente organizadas. Gastam menos do que ganham. Parece óbvio? É óbvio, né? Mas não é assim que a banda toca, né? Quem dera, né? Poucas pessoas vivem dessa maneira, gastando menos do que ganham. Então a gente precisa tomar cuidado, né? E aí, dentro disso, né, quando você gasta mais do que você ganha, não tem investimento. A pessoa não consegue investir porque ela está gastando mais do que ela ganha. Não tem reserva de segurança. Acontece alguma coisa, tem que pedir dinheiro emprestado para alguém. Tem que recorrer a algum banco para poder pegar dinheiro emprestado. Não tem tranquilidade. Não tem paz. A pessoa que vive ali com empréstimos, ela não tem paz. A pessoa que está ali gastando mais do que ela ganha, todo o tempo ela está preocupada no próximo pagamento que ela vai ter. Para quê? Para poder pagar as contas que está devendo, né? Que está no vermelho, sempre vai estar. Né? Então também não existe liberdade, porque você está sempre preso naquilo que você escolheu viver muitas vezes, tá? E eu sei, tá, gente, que tem milhares de pessoas que não escolheram viver como vivem financeiramente, não. Eu sei que não, tá? Mas tem muita gente, talvez você seja uma delas, né, que gaste mais do que ganha porque não tem controle financeiro, né? E aí é importante a gente lembrar José do Egito, mais uma vez, um homem que conseguiu armazenar durante 7 anos de vacas gordas o suficiente para não faltar durante os 7 anos ali onde vieram as vacas magras, né, onde a terra não produzia nada. Então a gente pode escolher gastar menos do que a gente ganha, que é uma das coisas que eu faço
né, com os meus alunos do método, a gente senta, coloca, eu faço as mentorias ao vivo, né, pessoal? E aí, nessas mentorias, eu ensino a mexer na planilha. Ó, tem que anotar tudo. Beleza. Aí, quando eu vou para a mentoria individual, a maioria já tem essa consciência, né? Mas na mentoria individual é onde eu analiso, ó, aqui ó, tem espaço, aqui a gente corta, aqui a gente tira, aqui a gente projeta, ó, lá na frente vai ficar bom, né? E ali a gente já sai com a vida financeira organizada, tá? Então, esse é o caminho. Então, a gente pode e deve gastar menos do que a gente ganha. E esse é um excelente hábito das pessoas que estão aí organizadas, né? Vamos lá. Uma coisa importante para falar dentro disso, né, dessa organização, não gastar mais do que ganha, é que a prudência, né, ela é importante, né? A prudência é uma virtude e isso que a gente tem que colocar em prática. Porque, mas eu quero viver o hoje. Peraí, tem que ser prudente, né? O sábio, né, a sabedoria, né, nos dá essa prudência. Eu entendo como está minha vida hoje, eu sei do que eu preciso fazer, então eu não posso fazer outras coisas, como gastar mais do que eu ganho. Beleza? Vamos lá. Terceiro hábito. Tô vendo aqui, né? Parece, mas eu gasto mais do que ganho. Aqui a Manuele falou. Também perguntou aqui o valor da mentoria. Manuele, me chama no privado, a gente conversa, tá bom? Porque aqui é uma aula onde eu tô, né, trazendo aqui um conteúdo gratuito. A ideia não é vender nada para ninguém, tá? Mas aí, né, se você está interessada no método, tudo, me manda uma mensagem aqui no Instagram para a gente poder conversar. Beleza? Terceiro hábito. Tomam decisões com calma. Que interessante, né? A gente precisa tomar a decisão com calma, porque quem não tem organização está sempre na euforia. Eu preciso apagar incêndio, eu preciso resolver meu problema, eu preciso tirar isso aqui da minha vida, eu preciso acertar isso, eu preciso. Então, não toma decisão com calma, está sempre na correria. E aí tropeça, e aí cai. Jesus vai contar uma parábola pra gente, né? Bem rápida, essa é uma parábola bem rápida, de dois versículos, né? Tá lá em Lucas capítulo 14, versículo 28, né? Quem quer construir uma torre, primeiro calcula os gastos. Você lembra dessa que Jesus conta, né? Porque se você não calcular os gastos, você vai começar a construir, mas você não vai conseguir terminar. E aí todo mundo vai olhar para você, olha lá, ele começou, mas não conseguiu terminar. Então a gente precisa tomar decisões com calma na nossa vida, para a gente não cometer mais erros, né? Eu tenho bons exemplos aqui de alunos do método que, Ramon, que participando da semana da organização financeira, me mandou mensagem: Ramon, eu tô todo apertado esse mês, eu já ia pegar outro empréstimo, mas eu vi a aula que você falou que é um erro pegar um empréstimo para pagar dívida, então eu não estou pegando empréstimo. E é isso, né? É isso, porque tava naquela euforia, tem que resolver, tem que pagar, já ia entrar numa furada por mais sei lá quantos anos. E aí conseguiu evitar, né? E graças a Deus é até aluna do método Virtude Financeira. Então, tomar decisão com calma. A gente tem que se perguntar mesmo, ó, eu preciso disso? Né? Eu posso pagar por isso? Faz sentido para a minha realidade? Né? Pessoas organizadas não compram por emoção, não compram por impulso, tá? Você pode se organizar para comprar o que você quiser, mas tudo no tempo certo, né? E a gente dentro do nosso planejamento. Senão vai ficar difícil, né? A gente não vai conseguir crescer financeiramente, porque está sempre ali, né, no calor da emoção, tomando decisões no calor da emoção, né? E quando a gente toma decisões assim, a probabilidade da gente errar é muito grande. E quando fala de dinheiro, não dá para voltar atrás. É que nem você entrar agora na internet, vai ter um monte de promoção para você, esperando você, né? O seu cartão de crédito passa lá. E nisso, pronto, né? Você nem está precisando, mas você achou que era uma oportunidade. Aí você vai lá, compra, né? E aí já era. Depois você está lá pagando as parcelas e você já até esqueceu, você não usa mais, você nem precisa mais daquilo, está pensando em vender e ainda está pagando parcelas de algo que você comprou na emoção, né? Quarto hábito, constrói uma reserva, né? O quarto hábito de uma pessoa financeiramente organizada é que ela consegue construir a sua reserva. E é importante, né? Não existe só porque nós temos problemas a reserva de segurança.
Não, existe também para nos trazer algumas realidades, né? Como empreender, como também se preparar para a chegada de um novo membro na família, que foi o que eu vivi na chegada do meu filho Isaac. Então a reserva de segurança nos ajuda de diversas maneiras e quem tem bons hábitos financeiros constrói a sua reserva de segurança. E eu quero saber aqui, vocês que estão online, quem aqui tem ou está construindo a sua reserva de segurança, né? Comenta aqui para mim, por favor, se você tem ou se você está construindo a sua reserva de segurança. Eu sei que tem meus alunos aqui do método, eu quero que vocês respondam. Estão construindo a reserva de segurança? Comenta aqui, porque né, o testemunho ele arrasta, gente. O testemunho ele arrasta. Porque tem gente aqui agora que está olhando assim, ó, duvido, não deve ter ninguém construindo reserva de segurança. Todo no aperto que está o Brasil, não dá para guardar dinheiro. E aí? Cadê meus alunos que estão guardando dinheiro aí, estão investindo dinheiro? Cadê vocês? Né? E até uma coisa, ó, se amanhã sua geladeira quebrasse, ó, Deizinha, excelente, Deisiane, né? Se amanhã sua geladeira quebrasse ou surgisse uma despesa médica inesperada, né? Você teria como resolver sem fazer uma nova dívida? Sem fazer um novo empréstimo? Ó, Luciana, ó, a Rosiane, tá aqui, Rosa Pereira, que eu sei qual é o nome dela, esse aqui é o apelido dela, né? A Luciana. Então, assim, a gente tem que construir. E se tivesse esse problema, né? Uma despesa médica, sua geladeira quebra, e aí? Como é que você faz? Né? Tem que ter a reserva de segurança, né? E a gente, ó, mês passado guardei 200, esse mês guardei mais 200. Que orgulho dos meus alunos, que isso, hein? Muito bem. E uma coisa que eu acho legal, né, disso aqui, né, agora puxando um pouco de sardinha para o meu lado, a maioria dos meus alunos, tem os alunos que pagam à vista, né, o método, mas a maioria paga parcelado, né? E aí o aluno fala assim, Ramon, eu não consigo guardar dinheiro de jeito nenhum. E aí entra para o método Virtude Financeira, não só consegue guardar dinheiro, como também paga as parcelas do método tranquilo, né? Consegue pagar as parcelas do método. É isso, porque a gente consegue trazer espaços dentro do nosso orçamento financeiro que talvez você sozinho, a vida inteira, você não conseguiu enxergar, né? Então precisa-se ali de um acompanhamento e tudo mais, e é um pouco do que eu faço. Beleza? Quinto hábito das pessoas financeiramente organizadas. E essa daqui é excelente. Eu acho que você não estava esperando por isso. O quinto hábito é aprendem continuamente. Vocês estão anotando tudo que eu estou falando? É importante anotar, hein? Quinto hábito, aprendem continuamente. Né? Não para de aprender, sabe? Porque quando a gente busca o caminho da educação financeira, gente, pelo menos foi assim comigo, não sei com você. Mas quando eu entrei nesse mundo da educação financeira, minha mente fez assim, ó. Ela abriu para todos os lados. Eu comecei a enxergar um mundo que eu não sabia que existia. Eu não sabia que o dinheiro podia trabalhar para mim. Eu não sabia que era possível alcançar a liberdade financeira sem ser milionário. Eu não sabia que era possível viver sem dívidas. Eu não sabia que era possível ter equilíbrio financeiro e não ser mais pão duro, não ser mais mão de vaca, não ser mesquinho, ou então avarento, vaidoso demais. Não, eu aprendi que tem um equilíbrio que pode te proporcionar muitas coisas. E aí você vive em constante aprendizado. Eu tenho alunos que hoje seguem minhas dicas de livros, né, estão assistindo aqui a aula agora, porque estão em constante aprendizado. E a gente não pode parar, sabe por quê, gente? É só o começo. É só o começo. Nós estamos ainda engatinhando ainda. Tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente viver ainda nesse mundo da educação financeira, tá? E aí quando a gente aprende, quando a gente estuda, né? Quando a gente vai buscando ali mais conhecimento, sabe o que acontece? A gente melhora. Você melhora na sua organização financeira, você melhora nos seus hábitos, você melhora nas suas virtudes, você melhora dentro de casa, o convívio com as pessoas que você tem ali melhora também. E assim a gente vai melhorando cada vez mais, porque a gente está em constante aprendizado. E aí quando a gente chega nesse ponto de já melhorei, entendi, já sei, ótimo, você corrige erros, né? Você busca orientação.
você não para, tá? E uma das coisas que eu sempre trago logo na semana da organização financeira, né, é identificar os erros. Identificar os erros. Onde é que você está errando? Você precisa parar de errar, né? E é por aí, tá? E aí a gente vai melhorando cada vez mais, beleza? Então é aquilo, ninguém nasce sabendo administrar o dinheiro, né? Isso também se aprende ao longo da vida, beleza? Então, quais foram os 5 hábitos? Ainda não chegamos ao final. Quais foram os 5 hábitos que eu falei aqui hoje? O primeiro, né? Sabem exatamente para onde vai o seu dinheiro. Então, controlem tudo, anotem tudo, não pode perder nada. Segundo hábito, gastam menos do que ganham. Então, a gente precisa limitar, aqui, ó, colocar um teto de gastos para a nossa vida financeira. Terceiro hábito, tomam decisões com calma, com paciência, com tranquilidade. Quarto hábito, constrói uma reserva. Tem que ter dinheiro guardado, gente. Isso é a primeira coisa. Assim, meus alunos do método sabem, eu não negocio o desafio das 52 semanas. Entrou no método, eu dou a terceira mentoria sobre o desafio, é sobre como guardar dinheiro. Então tem que guardar dinheiro. Ah, mas eu estou muito endividado, vou guardar dinheiro? É óbvio! Claro, é por isso que você tem que guardar dinheiro, você está endividado. Mas eu estou devendo todo mundo, como é que eu vou guardar dinheiro? Por isso, para você quitar suas dívidas, senão você vai continuar ali, ó, como se você estivesse fazendo empréstimos toda hora. Não, guarda dinheiro para você ter, porque pode acontecer qualquer coisa. E aí, como é que você faz para sair das dívidas, para poder pagar um conserto de uma geladeira, de um remédio inesperado? Então, tem que construir a reserva de segurança. E o quinto hábito, aprendem continuamente. É ler livros, é assistir vídeos, aulas gratuitas como essa, como eu ainda vou estar fazendo mais para frente. Não podemos parar, beleza? E aí, galera, eu não sei se vocês estão anotando aí para o momento das perguntas, que ele chegou. É importante, né, que vocês coloquem para fora alguma dúvida que vocês tiverem, tá? Entenda que a gente, na Sagrada Escritura mesmo, enquanto católicos, a gente vai ver como que a boa administração do dinheiro ela é importante, né? A gente vê o exemplo de José do Egito, parábola dos talentos, o bom samaritano, o pai do filho pródigo, inúmeros exemplos de bons administradores, né? Então você também pode ser um bom administrador do seu dinheiro, beleza? E aí mais uma coisa, né, sobre mentoria. Eu estou vendo que teve 2 pessoas que solicitaram aqui mentoria, não sei se elas estão ainda presentes, mas a partir de agora, de hoje, né? Hoje é a 5ª aula, a gente ainda tem mais 5. Eu vou estar atendendo mentoria aqui, brevemente, né? Tirando dúvidas de vocês pelo chat aqui. E também aqueles que solicitarem mentoria, eu vou estar aceitando para poder também, né, fazer aquele tete-a-tete que eu gosto e poder ajudá-los nessa organização financeira, tá bom? Então, se alguém aqui tiver interesse, quiser solicitar mentoria aqui ao vivo, a hora é essa. Porque eu vi que a pessoa que solicitou aqui, eu não estou vendo ela online, então acho que já foi. Mas se você quiser, tá aqui. E se não, também tranquilo, ninguém tiver dúvida nenhuma sobre hábitos financeiros, bons hábitos financeiros, tá bom? Tranquilo. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, uma novidade, é que hoje, né, eu já vou estar enviando nos grupos o convite para aqueles que quiserem se inscrever na Semana da Organização Financeira. O que é a Semana da Organização Financeira? É um evento 100% online, então vai ser todo ele online, nada presencial, 100% gratuito, ou seja, você não paga nada para participar, nenhum real, que vai acontecer em agosto, nos dias 3, 5 e 6 de agosto, onde eu estarei dando aulas às 8 horas da noite. Tá? Todos os dias ao vivo, 8 horas da noite, né? Eu vou estar ali ministrando aulas que vão ajudar vocês a encontrarem um caminho para organizar o dinheiro em 45 dias e sair das dívidas. Tá? Então esse caminho é um caminho que muitos alunos estão fazendo, muitas pessoas fizeram nessa semana gratuita da Semana da Virtude da Organização Financeira, que vale a pena participar, né? Como eu falei, é um evento gratuito, então é só você fazer a sua inscrição, você vai entrar numa comunidade, nessa comunidade eu vou estar passando todas as informações, inclusive dessas aulas que eu estou fazendo aqui no Instagram, nessas mentorias que eu vou fazer aqui,
E você também, ao fazer a sua inscrição, você vai ganhar de presente um e-book com as 30 maiores dificuldades financeiras dos brasileiros dos dias de hoje. E aí você vai entender onde você tem dificuldade, onde você está errando. E também nessas 30 soluções, nessas 30 dificuldades, eu também trago 3 soluções para cada dificuldade. Ou seja, 30 vezes 3, 90 soluções para você melhorar a sua organização financeira. Então, não melhora quem não quer. Então, olha só que presente que você ainda ganha ao fazer a sua inscrição na Semana da Organização Financeira. Ah, Ramon, é Semana da Organização Financeira e você só dá aula 3 dias? Sim, exatamente. Por quê? Porque durante os outros dias eu vou fazer mentoria aqui no Instagram, tem o Terço da Misericórdia que eu faço todos os dias durante a Semana da Organização Financeira, que é uma batalha espiritual, tá, gente? É uma batalha grande essa semana da organização financeira. Antes, durante e depois é batalha. Porque pensem comigo, o inimigo não está feliz. Não está feliz. 57, eu vi um dado esses dias, hoje mesmo, que era assim, 57% dos divórcios no Brasil é atrelado à questão financeira do casal. 57% dos divórcios. Aí eu vi essa informação, aí estava na correria, não adentrei mais no mistério, né? Mas eu acredito que é verdade, porque o lugar que eu estava vendo essa informação é bem correto. 57%, gente. 100 divórcios no Brasil, 57 por causa de dinheiro. Então o inimigo está feliz com isso, com as separações, com os matrimônios destruídos por conta de dinheiro. Então é um apostolado que eu exerço aqui, é meu trabalho, mas também é um apostolado, né? Por isso que eu peço sempre para os meus alunos e para vocês que estão aqui rezarem por mim, porque é uma batalha, não é fácil, mas Deus é maior, né? Deus é mais na nossa vida. Beleza? Então, se ninguém tiver perguntas, se ninguém tiver dúvidas, algumas foram respondidas aqui durante a nossa mentoria, mas se ninguém tiver, tranquilo, vida que segue, né? E aí na próxima quarta-feira, agora, a gente tem um tema muito bom também, vou até lembrá-los aqui qual é esse tema de quarta-feira, ó. É a 6ª aula, a parábola dos talentos e a prosperidade financeira. Olha aí que legal. Parábola dos talentos e prosperidade financeira. Por quê? Porque a gente vê na parábola dos talentos aquele que tinha 5 virar a 10, né? Por conta que colocou no banco, investiu, né? Teve juros, virou 10. O que tinha 2 fez virar 4. E o que tinha 1 enterrou e ficou ali ganhando uma bronca, né? Quando o Senhor voltou, né? Ou seja, opa, pausou o vídeo, voltou, e ele recebendo essa bronca. Então, vocês vão aprender um pouquinho nessa aula importante, né, sobre a parábola dos talentos e a prosperidade financeira. Você pode, católico, ter dinheiro no seu bolso, tá? Não é pecado, não é errado. Você pode administrar muito bem os recursos que Deus te deu, esses talentos que Deus colocou na sua mão. Beleza? Então, é isso, nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje. Assim que eu acabar, eu vou enviar mensagem para vocês lá nas comunidades que estarão abertas as inscrições para a Semana da Organização Financeira. 3, 5 e 6 de agosto, sempre às 8 horas da noite, onde eu vou ensinar você, católico, o caminho para organizar o seu dinheiro em 45 dias e sair das dívidas. Vamos rezar uma Ave Maria, entregando a Nossa Senhora a nossa vida, a nossa vocação, essa nossa aula, nessa maratona de aulas, onde hoje, por exemplo, minha esposa e meu filho, eles estão no aniversário de alguém muito querido, né? Mas eu estou aqui com o meu compromisso de levar a educação financeira para todos os católicos do Brasil. Então, que Nossa Senhora interceda por cada um de nós aqui, nos mostrando sempre o caminho que devemos trilhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo de Deus. Fiquem com Jesus, fiquem com Nossa Senhora. E até quarta-feira, 8 horas da noite. Se você não colocou na sua agenda, coloca aí pra gente estar junto. Valeu, tchau, tchau.